Sim, torna-se muito mais complexo mesmo. A velocidade da informação veio rápido demais, assim, meio que essa revolução tecnológica meio que tornou muitas coisas obsoletas muito rápido, né? Por exemplo, o lance que você falou do tempo de televisão na campanha política. A internet torna isso mais ou menos obsoleto muito rápido, assim, meio que de uma eleição para outra, né? E, cara, então, eu fico pensando se a gente não tá... O que a gente tá tentando fazer, então? A gente tá tentando desacelerar essa transformação, a gente tá tentando... não sei... Cara, o meu medo principal isso aqui pode falar, isso aqui não pode. Esse é o meu medo principal, tá? Que pode ser levado a um extremo, é um desdobramento possível. É difícil dizer que não é possível. É um desdobramento possível. Tecnicamente, tu entende que nenhuma lei é superior à Constituição, né? Sim. Tu entende, então, que um PL, que é projeto de lei, não pode ir contra nada que a Constituição Federal diga que vale, né? Existe uma hierarquia na lei. Para poder se sobrepor à Constituição, teria que ser uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, e alterá-la. Então, eu entendo o teu medo, ele é legítimo, né? Por quê? Porque a gente é um mundo aberto, em que a gente se relaciona, que a gente trabalha, que a gente vive a nossa vida e que a gente sabe que é uma disputa, o que é ódio, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. Mas a Constituição brasileira, ela tem lá no inicinho dela a garantia de que não existirá censura, né? Mas nesse mesmo inicinho, é respeitado mais ou menos isso daí, né? Tem poucos casos em que existiu o que é considerado tecnicamente censura. Deixa eu te narrar um fato, então. Olha só, aconteceu o seguinte... Censura é aquilo que acontece previamente. Mas essa Constituição de 88, ela já diz, né, que quando ela vai lá e garante a liberdade de expressão, no seu artigo 5º, ela já diz, ela veda o anonimato. Por qual razão? Para responsabilizar aquilo que a gente diz. Claro, acho justo. Então, tu pode dizer o que tu quiser a meu respeito. Justo. Tu é livre para isso, né? E eu sou livre para exigir reparação, dano moral, criminal, como eu faço, né? Com com pessoas relevantes que se manifestam em redes potentes contra mim, né? Porque eu entendo que elas estão distribuindo a desinformação. Ou seja, que tem aí uma prática criminosa, diferente do tiozinho do Zap que compartilha, que é vítima antes de ser bandido, né? Então, Igor, não existe como o PL se contrapor à Constituição. Isso é simples, isso é técnico. Mas, vamos lá. Você, em 2018, vamos dizer que você tinha uma fanbase muito grande na internet. Essa fanbase muito grande se organizou de uma forma que eles fizeram um site para dar notícias que assim, enalteçam e que sejam boas para Manuela Dávila. Esse site, ele tem um grupo de apoiadores que recebe conteúdo pago. Que só eles recebem esse conteúdo pago. E aí, esse site resolve fazer um documentário sobre a tua vida, sobre uma parte da tua vida, e disponibilizar para esses assinantes na época da eleição, tá? Tá rolando isso na época da eleição. Aí, o Alexandre de Moraes decide que não pode. Antes de ver. Mas que isso não tem nada a ver com o PL 2630. Tudo bem, não tem mesmo. Porque isso é lei eleitoral. Eu tô falando de censura. Então, antes desse troço ser disponibilizado para os assinantes do teu site, ele falou que não pode. Tá, mas tu entende que o PL 2630 não tem nada a ver com isso. Eu entendo que não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu antes. Uma vez o Sarney, se não me equivoco, me desculpe, conseguiu fazer isso com a Folha. São exceções. Mas não é um absurdo? A uma regra, né? Você concorda que é um absurdo? Toda a forma de censura é um absurdo. Aconteceu isso agora em 22 com o Bolsonaro. Mas é que... Não, mas vamos lá. Objetivamente, existem regras para serem seguidas durante a eleição. E dentre essas regras, todo mundo comendo, menos nós dois, né, cara? Tá vendo? Você pode comer se quiser. Não posso. Como é que eu vou falar de boca cheia? Daí, além de tudo que falam de mim, ainda vão ter razão. Vão tirar um monte de foto minha toda suja. Não dá, né? O cara tem que preservar um pouquinho, né? O que sobrou da imagem, sabe? O que sobrou de mim, o que sobrou de nós, tá aqui, ó, um pouquinho. Mas, então, objetivamente, a equidade durante o processo eleitoral, de tempo,
é uma coisa importante. Foi uma luta de todos nós. Porque antes a gente chegava num programa de rádio, eu ficava lá 2 minutos, chegava o outro cidadão, que era amigo do jornalista, do dono da empresa, etc., e ficava 40. Então, durante o processo eleitoral, existe uma preocupação, que é a preocupação do espírito da lei eleitoral, de garantir condições iguais. Né? Mas isso não tem nada a ver com o que você está falando. Claro que tem. Claro que não, Claro que tem. Eu, por exemplo, uma das razões da aprovação da lei de violência política de gênero é a existência de um tipo penal para que não possa ter um candidato, durante o debate, que possa ficar chamando uma mulher de várias coisas que são crime, porque elas não eram crime e ele não podia ser retirado. Não, perfeito. Entendeu? Então, nisso aí eu concordo. Então, eu tô falando do lance do cara dizer que o documentário não pôde sair. Isso para mim é censura muito claro, inclusive. Eu não sei qual é o caso que tu tá falando. É mais ou menos que nem eu te narrei, assim, tinha um... mas daí pra eu opinar com mais ou menos, né? Amanhã não, tudo bem, eu não quero que você opine, não. Então, tu entende? Então, assim, óbvio que censura... O combate à censura é uma questão que estruturou a Constituição brasileira. O que eu quero mesmo é liberdade, mas eu quero dignidade humana também. Aliás, né? Existe um direito, né, que é o único direito e que todos os outros estão subordinados. E é o direito à dignidade humana. Né? Então, como que a gente pode garantir isso se a gente não sabe como as plataformas operam? Então, eu acho que aqui qual é o debate central? É para onde nós estamos olhando. Existe um esforço das plataformas muito grande de fazer as pessoas como tu acreditarem que a gente está olhando para ti. Por quê? Porque eles, essas 5 empresas que faturam com a violência que a gente tem na nossa sociedade, com as brigas familiares, com os incidentes que acontecem dentro nas ruas, com a violência no ambiente escolar, essas 5 empresas que lucram com isso, não querem que a gente olhe para elas. E aí elas ficam fazendo, esse pessoal aí está tentando olhar para o Igor. É liberdade, abre as asas sobre nós. Katsu! Não! É regra para todo mundo, meu amigo. Se eu tenho que ser transparente, se o teu patrocinador aqui da cachaça, que me foi prometido e não me foi entregue... É um hidromel, como se fosse um vinho. Mas vai lá, mais continua. mais chique. Cachaça, tem cachaça, tá chique ganhar, também. Pô. É que vamos chegar lá, Manu. Se ele tem, como é que eles não têm? Então, aqui, na verdade, existe também o esforço deles, né? O Bourdieu diz o poder simbólico, né? O poder de fazer crer e fazer ver. Né? Eles têm esse poder. Eles fazem as pessoas verem, acreditarem, crer, né? Que a gente está falando sobre liberdade de expressão, que a gente está falando sobre o Igor, que a gente está falando sobre o produtor de mídia independente. Não, a gente está falando sobre eles lucrarem em cima de artista e não pagarem com o trabalho dos outros, né? Autoral. A gente está falando sobre eles lucrarem em cima do trabalho dos jornalistas, independentes ou não, né? E não remunerarem. A gente está falando sobre eles ganharem com grupos que se organizam para matar crianças, para assassinar mulheres. É isso. Eu sei o desespero que é olhar o conteúdo desses grupos. Eu sei. O que é receber relatório de como esses grupos... Há muitos anos. Eu era deputada federal. Eu não sou deputada federal há quase uma década. Eu era deputada federal, eu recebia os relatórios do Forchan, das ameaças à Lola. Nunca nós conseguíamos nada. Os caras se organizavam para ir matar a mulher na rua, mataram uma. E ameaçavam. A Lola quase perdeu. A loucura era tanta, eles organizavam o site contra ela, dentro do site. Eles organizavam um site que fazia de conta que era dela. Sabe dessa história? Não. Uma loucura. Não sei. A Lola é uma feminista do Ceará, uma professora, uma professora, uma pessoa normal, não é uma pessoa que decidiu ser uma figura pública. Tá. Uma pessoa que tinha um blog, tem um blog feminista relevante. Simplesmente, num dado momento, criou um site da Lola, organizando a entrega de pílulas para aborto no Brasil. Ela, desesperada, denunciou. Gente, olha aqui, estão fazendo isso em meu nome, na polícia. Passa um tempo, ela é o quê? Chuta. Indiciada. Por fazer um site que distribui pílula para aborto no Brasil. A universidade começa a receber ameaça de bomba. A gente está falando de 10 anos atrás. Nada. Tudo documentado. Tudo no Forchan. Eles nunca fizeram nada. Então, a gente precisa... Olha a confusão que é. Olha o dinheiro público gasto com isso.
Eu, em 2018, várias vezes, tocava lá no meu apartamento, tá? Quem é? Oficial de justiça, sabe? Faz fazendo o quê, sabe? Chegava lá. Num certo momento, vem um. A senhora está sendo aqui investigada por incentivar a violência. Incentivar a violência. Eu, né? Estou aqui, né? Andando, sendo ameaçada em aeroporto, levando a minha filha... Porque a senhora disse que ia dar um tiro, era alguma coisa assim, no Sérgio Moro. Eu falei, eu não acredito. Eu fui 1 milhão de vezes no Ministério Público, na polícia, denunciar esse tweet falso contra mim. E agora eu estou sendo investigada por ele. Olha que coisa tétrica. Né? Uma coisa que eu fui vítima e eu virei a investigada. Como é que isso funciona? Por que isso bombou? Então, Igor, o que eu vou te dizer? Ó, tu tem razão, é uma lei nova, é uma lei difícil. Tem um amigo meu aqui que disse, pô, que coisa feia. Ele disse que é conversar com as autoridades. A mulher estuda, faz doutorado. Não. Eu só disse que... porque eu li aqui, porque eu fico assim, lendo tudo ao mesmo tempo. Peço desculpas se foi isso que pareceu, mas na verdade, assim, eu tô dizendo que eu vou conversar com um cara que meio que a vida dele nos últimos anos é essa porra. Então, tá vendo, Márcio? Então... Nesse momento, Márcio, isso é para você que está em casa, Se você não fosse relevante, você nem tava aqui, Manu. Não é essa a questão. Tá vendo? Não, mas eu não tô... Mas então, vamos lá. Eu sei, eu entendo a angústia, a aflição. Estão fazendo a lei, cada dia entra um texto, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal, eu falei, gente, vai entrar 50 textos. Lei é assim, né? Tá lá no final, a gente tem a expressão onde couber, fica ali no plenário, né? Coloca o artigo tal onde couber, porque o cara tá fazendo a lei na hora. Então, isso gera tensão, porque é algo muito importante nas nossas vidas. É muito importante para ti. É a tua vida. A tua vida foi transformada por isso, né? Pelas plataformas. Então, óbvio, a tensão é proporcional a isso. Mas, justamente por essa relevância, Igor, não é justo que só não exista regra de transparência para eles. Então, é algo muito importante para ir para a democracia, porque senão a gente começa a criar contradições. Então, ou é democracia, né, e liberdade, ou é redes. Não, meu amigo, eu quero democracia, liberdade e redes. Só que a gente vai ter que encontrar um caminho para isso, né? E esse caminho, a transparência, é fundamental para que esse caminho possa ser construído, inclusive ajustado no meio do caminho. Né? Porque é uma atividade que não é filantropia, né? Não. Não era pra gente se encontrar, como o tio Mark disse lá no início, né? Vamos botar a galera pra se conhecer melhor, né? Nesse Facebook. Não era pra isso, né? Talvez no primeiro ano era, né? No primeiro ano talvez era mesmo, mas depois realmente virou outra parada. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.